queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar sobre esta live que ontem quebrou a internet, só se falam nisso, e o mais importante é óbvio, né, gente, apesar aí da nossa brincadeira do Bolsobíber, que aliás, né, pegamos exatamente ali em um desses fóruns aí que estavam comentando sobre isso, a questão mais importante, a economia, o que isso daí pode impactar o Brasil em um momento, né, que finalmente foi declarada um pouquinho de deflação e a mídia já correu para dizer que é uma coisa ruim, o que é uma verdade, né, gente, em determinados momentos aí da economia. Então vamos falar bastante sobre isso, começando com essas informações do Antagonista, hein, gente? Todo mundo sabe, né? O Antagonista é praticamente aí um blog, né, financiado pelos grandes globalistas. Então, na época ali do Dória, né, dava bastante dinheiro para eles. Aquela coisa que a gente já está cansado de falar por aqui. Então, sempre, né, compartilhamos esses links lá no nosso Telegram. Então, não deixem de entrar. O link está na descrição. Então, basicamente, foi isso que aconteceu, né, pessoal? Bolsonaro no Flow supera a audiência de Lula no Podpah. Como assim, né? Entrevista, então, o presidente concedeu nesta segunda-feira, dia 8. O petista passou pelo podcast de Igão e Mítico em dezembro de 2021, antes do acirramento na disputa. Então, é interessante isso, né, pessoal, que faz aí, né, um pouquinho mais de 6, 7 meses. Então, foi muito interessante porque, claro, né, os críticos sempre dizem que os podcasts, né, são chapa branca, mas, né, é interessante notar que o primeiro podcast do Brasil é exatamente o Flow, que deu toda aquela polêmica, né, com o Monark, e o segundo é exatamente o Podpah, mas, né, em alguns números o Podpah já passou o Flow, então, inclusive em número de inscritos, né, acho que tem 2 milhões de inscritos a mais, se não me engano. Então essa é uma questão também bem interessante. Mas como que foi, né, os números aí? Como foram os números? A entrevista do Lula atingiu, então, 292 mil espectadores, né, no pico, e aí só Mano Brown, em março, então, deste ano, conseguiu vencer, atingindo 336 mil. Gente, para a internet, realmente é um número bem interessante, vamos falar sobre isso, né, daqui a pouco também. E aí, às 20h25, Bolsonaro, então, atingiu outro pico, 549 mil espectadores, né, passando aí praticamente o dobro do que o Lula... Não, na verdade, não chegou a ser o dobro, né, perto do dobro aí, tá certo, do que o Lula tinha atingido. Muito interessante. E aí, gente, para entendermos, né, como a coisa realmente funciona na internet aí de forma absurda, os flautistas, né, de Hamley, que são os famosos, né, brasileiro, acho muito engraçado, famosos, meu Deus, são os famosos brasileiros aí, Anitta, né, Anitta, tem até que tomar cuidado, né, no vídeo lá do Portal 137 falei isso aí, tomei um blog, né, um problema lá, enfim. A Anitta e o Nelipe Feto, né, tentaram fazer uma live ao mesmo tempo para tirar visualizações, uma coisa medonha, né, gente? Até parece, meu Deus do céu, onde esses caras estão com a cabeça. Estão tão fora da realidade, né, gente? Até parece que um seguidor da Anitta ou do Nelipe Feto vão, né, assistir alguma coisa do Bolsonaro e vice-versa. É uma insanidade, assim, sem precedentes realmente, né? E aí, teve meio que uma competição, e óbvio, né, quem são essas pessoas para o povo em geral, se bem que isso também é muito relativo, vamos falar sobre isso também. E aí o Menino Foca bateu aí 88 mil, e, né, a musa maravilhosa brasileira, 92 mil visualizações, tá certo? Isso aí é relativo, é significativo mesmo, gente. Vamos dar uma olhada em outros números. Foi a Simone Tebet também, né? Estamos falando aí de segundo lugar. O Lula, né, está em primeiro lugar. Nas pesquisas, Bolsonaro na segunda. E aí logo vem o Ciro, né? E o pessoal ali, a Tebet, que é a terceira via oficial, né, escolhida aí pelo sistema, mas simplesmente, né, números ridículos. 8.1 mil assistindo,
lá no Roda Viva, que também sabemos, né, é um programa que recebe dinheiro direto dos caras ali, que queriam inclusive ser, né, a terceira via, o próprio Lulo Dória, né, hoje é Lulo Dória e antes era Bolso Dória, ele mandava muito dinheiro ali pro Roda Viva, e que coisa, né, foi aí extirpado da opinião pública, né, que coisa maluca. Será que o povo não gostou, né, do que fizeram aí na época ali das picadinhas? Parece que foi alguma coisa nesse sentido, gente, então, muito interessante, tá certo? O Ciro, né, não vi dados dele em lugar nenhum, não sei se ele já foi, né, nesses programas aí, nesses podcasts, eu realmente não vi nada falando sobre isso, mas essas 3 comparações mesmo, tá bom? Mas o Ciro tem, né, o programa de games dele lá, então ele tentou se engajar também, mas a maioria das pessoas, né, gente, seja lá Lula ou Bolsonaro, já meio que descartam o Ciro aí com seus 7%, na verdade é mais causador, né, para a esquerda, falando algumas verdades incômodas ali, do que qualquer outra coisa. Mas então vamos novamente, pessoal, é muito importante entendermos o que são esses números, né, em relação ao todo. O pessoal sempre enviesa demais os dados, e aí, né, os inimigos do Bolsonaro, nossa, repercutiram absurdamente. Então, vejam aí o Janones, aquele mesmo, né, que disse que o presidente da Argentina era o Lacron. Falando aí, né, futuro presidiário, caramba, ter passado a Beyoncé com míseros 550 mil de audiência ao vivo, parabéns Bolsonaro, agora só falta bater meu recorde mundial de 3,3 milhões, talvez no dia da sua prisão, né, aquela coisa toda, e aí só, né, algumas horas depois já estava ali com 6 milhões e meio de visualização, e aí um outro comentário, né, que repercutiu muito foi exatamente, né, essa resposta aí, o Guilherme Boulos, né, meu Deus, não é possível que vamos perder a eleição por causa de uma B de podcast, alguém deveria tirar isso do ar, e aí já estavam comentando, inclusive, né, que o Randolph Rodrigues poderia entrar no STF para tirar do ar, né, já que, nossa, falou tanta coisa errada, aquela coisa toda, a gente sabe como a coisa funciona, mas o mais importante, gente, sem dúvida, né, vamos complementar esses dados aqui. Todos estão de olho exatamente na entrevista do Jornal Nacional, que vai ter Lula, Bolsonaro, Ciro, Tebet, aceitaram as regras, e aí, né, já começa de uma forma muito esquisita, porque o Lula e a Dilma no passado, quando foram, né, tentar se reeleger, o pessoal do Jornal Nacional os entrevistou na própria Câmara, né, na casa oficial, na verdade, né, e aí com o Bolsonaro não vai ser assim, né? Já é muito engraçado isso daí. Gente, vamos, né, falar sério e diretamente. Se o Bolsonaro ganhar de novo, muito provavelmente mesmo, né? Muito provavelmente a Globo fecha, né? A Globo não vai aguentar mais 4 anos tomando paulada de audiência, essas brigas. Ela tem que se expor, né? Então realmente o jornalismo virou aí um chorume absurdo, né? Teve aquele acontecimento terrível com aquele campeão de jiu-jitsu mundial, né? E aí na reportagem eles falaram do Bolsonaro. Então, assim, a Globo realmente extrapolou qualquer limite jornalístico parcial. Então, assim, a Globo não aguenta, gente. Essa que é a verdade. Então, não tenham dúvida que eles vão fazer de tudo aí para evitar a reeleição do Bolsonaro, tá certo? E aí, né, como eu sempre falo, o importante é comparação de dados, então vejam como a realidade ainda funciona, mesmo com a importância da internet enorme. Pelos critérios da Kantar, responsável pela pesquisa de consumo de TV, um programa precisa de mais de 700 mil espectadores em um mesmo minuto para marcar 1 ponto de audiência. Gente, dá para imaginar uma coisa dessa? Imaginem que as novelas, né, consagradas ali da Globo tinham 30, 40, 50 pontos. São 50 podcasts. Dá para entender por que a mídia ainda é tão poderosa, pessoal? Sim, gente, sim, né? A internet ainda é um nicho, tá certo? Um nicho. Então isso daí tem uma importância para as eleições? Tem, gente, tem. Por quê? Olha que interessante mais uma vez, né? Quando nos aprofundamos mais ainda nos dados, olha aí de novo, né? A moça lá, cantora, que eu vou evitar falar o nome,
puxa a torcida por Linda Quebrada no Big Brother 22 e é criticada, não sei o quê. E essa é a questão mais importante, né, pessoal? É óbvio, gente, que quem passa mais tempo na internet são os jovens, né, que abraçam aí todas as políticas, as ideologias progressistas, não é mesmo? Então é óbvio que a internet, né, em sua constituição, ela é dominada por esses jovens que vejam aí todo a propaganda, né, que o próprio TSE fez para o jovem votar, já pensando, né, que o jovem votaria contra o Bolsonaro. Então, não há dúvidas que a internet é um campo progressista em sua maioria, né, gente? Claro, quem tem tempo, né, quem tem conhecimento, de novo, gente, em termos estatísticos, tá certo? Estatísticos. A internet é óbvio que é dominada por jovens, é óbvio que é dominada pelo progressismo. Então, a maioria do povo brasileiro certamente não tem acesso, e se tem, não é tão participativa, né? As pessoas aí que estão preocupadas, né, engajadas, envolvidas naquela coisa antiga que ninguém mais, né, dá valor, que é a subsistência, né? A vida real, você trabalhar para pagar contas, né, para pagar mensalidade dos filhos, saúde para a família. Quem está preocupado com isso não está na internet fazendo textão. Então fica aí, sim, o assombro, né, de números tão absurdos em um local realmente que é dominado pelo progressismo, tá certo? Vamos então às questões econômicas agora. Antes, gente, não se esqueçam aí, né, um curso sensacional, dizendo tudo, análise gráfica, teoria de Down, Elliott, Fibonacci, tudo aí, gente, em um único curso. Olha, esse curso está realmente sensacional, feito aí pelo nosso querido Gustavo Lopes, não é mesmo? Já fizemos uma live com ele, a live está aí, Aumento nos Juros Fed, quem quiser conhecê-lo, realmente faz um trabalho aí fenomenal, e, né, não se esqueçam que é 1 ano de curso, e no final, gente, quem preencher o formulário, né, ou comprar agora, nesse mês, vai levar aí um e-book, esse PDF também, com todas essas regras, explicando tudo direitinho, está realmente muito bacana. Pessoal, acho que tem muita gente, né, mal resolvida aí com as criptomoedas, porque muita gente vem me xingar aqui, pô, você fala mal das criptomoedas, né, e você faz um curso, gente, pelo amor de Deus, vamos expandir um pouco, né, a capacidade cognitiva, a análise gráfica existe décadas antes, né, do mercado cripto. Uma coisa não está diretamente relacionada à outra. Se você quiser utilizar, né, esses conhecimentos para aplicar em criptomoedas, sem dúvida que o grupo ali do Gustavo vai te dar, né, muitas outras dicas, mas é um curso fantástico de análise de dados essa que inclusive eu uso, né? Morpheus Céticos, eu não sou trader, né? Eu não acho legal fazer day trade, essas coisas, eu não sou do mundo de cripto, mas eles são fundamentais nas nossas análises que a gente faz aqui nos vídeos, inclusive, né, pessoal? Então, vamos progredir um pouquinho, né? Sair aí das ideias fixas, pois elas realmente te deixam preso, né, conceitos antigos aí. Então calma com isso aí, galera, tá certo? Maravilha, pessoal. E falando um pouco, né, de economia, então vejam aí, saiu mais uma vez, né, essa semana, deflação, entenda por que a queda dos preços pode ser preocupante. Então, gente, é aquela coisa, né, que eu já falei bastante agora aí na primeira parte. A economia, o Bolsonaro e o Guedes ali fizeram um trabalho, né, excepcional, incomparável com o resto do mundo, a ponto de, em meio, né, a essa loucura econômica, os caras conseguirem um mês de deflação, e aí de novo, UOL, Globo, toda essa mídia, né, Folha, Estadão, estão conseguindo falar que é uma coisa ruim. É a despiora, né, é o mas que sempre tem, que é um absurdo por si só. É óbvio, gente, que a deflação causada por uma recessão muito aguda, ela é ruim, né? E sim, tem momentos que isso acontece, mas não é o caso, né? Estamos frente aí a uma inflação muito pesada e realmente o pessoal trabalhou muito para buscar formas de resolver isso daí. Mas para termos mais uma vez ideia como essa mídia realmente virou, né, um chorume enorme, tudo que é bom eles falam que é ruim, tá certo? E aí, né, não podemos nos esquecer uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, eu acho sim que a equipe econômica aí fez de tudo para melhorar, né, num momento tão difícil mundial econômico.
e a Dilma, final de Dilma, teve queda de receita maior do que 2020, ano do problema do bichinho. Diziam que naquela época, né, os dados diziam, né, que realmente muitos anos aí do PT trouxe, né, um problema fiscal enorme, uma economia dilacerada, mas eu repito aqui mais uma vez, gente, e deixo aí, né, a minha parte de imparcialidade em toda essa discussão. Eu acho que eles fizeram muito bem, mas o governo atual também criou muitas bombinhas aí, tá certo, pessoal, que podem estourar no próximo mandato aí, tá certo? Talvez até o final, né, do mandato estejamos nesse mesmo patamar aí da Dilma, tá certo, pessoal? Porque assim, cortar imposto é maravilhoso, eu sempre falo aqui, tem que cortar imposto quanto mais possível, mas você cortar imposto sem diminuir custo é uma coisa que eu acho temerosa, gente, muito temerosa. Outra coisa, conseguiram fazer com que o real parasse de se desvalorizar, aumentando juros absurdamente. Temos aí o maior juros do mundo, né, não ser comparado com a Argentina, esses lugares lixo aí. Mas isso aí vai causar uma dívida enorme para o país também, tá certo? Outra coisa, sim, teve muita coisa aí populista na questão de você dar, né, dinheiro para pessoas mais pobres, que é uma coisa muito essencial também, né, em momentos de crise, mas parece que a gente entrou numa crise e não está saindo mais. Então, de novo, gente, diminuição de imposto, aumento de custos, de gastos, né, e ainda um juros enorme para aumentar a nossa dívida. Olha, isso daí é muito preocupante, pessoal. Então, né, aqui no canal a gente sempre traz o que achamos ser a verdade. Eu acho engraçado canais que dizem que trazem a verdade absoluta, porque ninguém tem essa verdade absoluta, mas nós tentamos trazer aqui, né, o que realmente achamos correto. Aí está, né, o que foi o plano real e como ele controlou a inflação, hiperinflação, se entrarmos, gente, nessa, né, seara aí de cortar imposto, aumentar bolsas e ainda com juros maior do mundo, realmente a gente precisaria, em pouquíssimo tempo, né, de um outro plano real para cortar tudo, né, que foi exatamente o que o plano real fez. Não é só uma questão de trocar, né, de moeda. Então, muitas reformas que com certeza não teríamos força para fazer com o Bolsonaro, muito menos com o Lula, né, e que diria então numa terceira via, né? Então, essa polarização que todo mundo fala traz esse tipo de problema. Se realmente entrarmos aí em uma situação caótica, fiscal, econômica, social, não tem mais quem faça reformas, né, do tamanho do plano real. Maravilha, gente. E aí, né? Não podemos nos esquecer que tempos estamos vivendo. O que aconteceu com o Trump ontem foi simplesmente inacreditável. Então, Trump, operação do FBI em sua residência. São tempos sombrios para a nossa nação, pois minha bela casa, não vou falar isso aí, né, vai que dá algum problema, está atualmente sitiada, invadida e ocupada por um grupo de agentes dos caras aí, né? Então, se isso está acontecendo nos Estados Unidos, meus amigos, vocês imaginam o que pode ocorrer aqui no Brasil, né? Uma vez que, obviamente, o Bolsonaro é uma persona non grata, tá certo? E aí está, né? Esquenta nos mercados, todos os olhos e ouvidos de Bovespa voltados para a inflação de hoje, enquanto bolsas internacionais aguardam dados dos Estados Unidos. Então, gente, depois de tudo isso que eu falei do Brasil, né? Não podemos nos esquecer que essa semana, na quarta-feira, mais uma vez, dados de inflação, pode de novo, né, mexer com o mercado, mas é aquilo que eu tô falando já há muitos dias, né, gente? O mercado já era para ter explodido há muito tempo. Essas tensões aí internacionais atrapalharam tudo, tá certo? Então, não se esqueçam que o Brasil é muito pequeno, né, fazendo esse gancho aí com o Bolsonaro, ou mesmo se o Lula ganhar, o Brasil é muito pequeno e um crash aí nas bolsas internacionais levaria sim o Brasil, né, para uma falência aí que a gente nunca viu na nossa história. Então, estamos aí em um momento muito problemático, gente, para fechar, né, tanta coisa séria. Vamos dar uma risada. Quantas pessoas, hein, gente? Quantas pessoas não acreditam nesse monte de coisa que sai na internet, né? Sai na mídia principal, olha só, uma estrela descoberta, é muita ciência. E aí o cientista vai lá, de renome, hein, se desculpa por postar foto de salame e dizer que era uma estrela, meus amigos. Calma. Ah, e o Jim Carrey nos lembra muito bem, né? Os ricaços aí estão sempre dando risada, o pessoal tá com saudade dos velhos rindo, a gente trouxe só um velho aí, o Bezos, e procurem, né, essa participação aí do Jim Carrey no programa do David Letterman,
que ele fala como os ricos riem, não é à toa, né, gente? Que eles dão tanta risada aí na nossa cara. Então, pessoal, que todos tenham uma excelente noite. Um grande abraço!